namorei o curso da Rô já bem antes do ano passado, né? A gente vivia trocando figurinhas e eu tinha muito medo a princípio. Eu acho que a maioria do pessoal tem medo, né? A princípio, assim, de investir, de qualquer coisa nova, né? Assuntos novos. Mas aí eu tinha saído de uma operação, onde eu tinha ficado já há um ano e meio, mais ou menos. Lá eu era cozinheira líder. E eu senti a necessidade de querer trabalhar autônomo com algo com o meu conhecimento. E aí eu falei, não, agora eu vou meter as caras mesmo e fazer o curso. E foi um divisor de águas, assim, para mim, em vários aspectos, assim, foi uma crescente. E eu me lembro que eu enchia muito o saco da rua. Eu mandava muita mensagem para ela, eu tinha muito medo. Apesar de trabalhar já com treinamento de equipe, com padronização, e gostar muito da área de gastronomia, um dos meus medos, a princípio, era porque eu não tinha nenhuma formação de graduação, então era uma coisa que me pegava muito, eu tinha medo de me apresentar nesse quesito e alguém perguntar, cadê sua graduação que você não tem? Era um medo que eu tinha muito, e também o medo mesmo de me expor, de falar sobre. Mas um belo dia tem uma aula, né, da Rô falando sobre posicionamento, e eu assisti aquela aula e saí assim com um boom de ideias assim na minha cabeça. Eu falei, não, a partir de agora eu sou consultora gastronômica em qualquer lugar que eu vá. O que é que você faz? Consultora gastronômica. E comecei a me apresentar dessa forma, assim, tremendo, com medo, mas e era uma coisa assim que as pessoas não sabiam do que se tratava, né? Eu falava e as pessoas não sabiam do que se tratava. E eu comecei a pontuar também os valores, né? Do que o que a consultoria poderia trazer de interessante para o estabelecimento. E só que a minha primeira experiência foi meio assim ousada, né? Eu acho que eu fui bem hoje analisando, eu falei, meu Deus, nem eu lembro assim, nem eu tenho consciência de como eu fui ousada, mas começou com um bolo que eu comprei numa padaria aqui perto da minha casa, e o bolo veio estragado. E é uma padaria que eu já conhecia os donos, né? A gente já se conhecia por nome, então assim, já tinha uma afinidade. Eu falei, pode ser meu primeiro cliente, a minha primeira conexão pode vir dali. E eu esperei, lógico, a padaria tá perto de fechar para voltar lá com o bolo, conversei com a dona, falei, olha, infelizmente está estragado. A gente até riu da situação, ainda bem que foi você, né? E eu falei, ainda bem mesmo que foi eu que fiquei aqui com vocês, que tive essa demanda. Aí conversei com ela, aí ela era mais fechada, é um casal que trabalha lá, já é um casal de senhores, né? Então, assim, ela é mais fechada, mais objetiva, mas o esposo dela é muito comunicativo. Então, quando eu entreguei, né, o bolo para ela e tudo, e aí eu fui conversar com ele, eu falei sobre a questão de falei, nossa, eu acho que talvez aqui precisa de uma organização de cardápio aqui, né, muito bolo, vocês tem muito desperdício aqui. Aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu ofereci o diagnóstico para ele, que foi a primeira ferramenta que eu tive, assim, contato. Eu quis oferecer uma coisa que eu li, que eu falei assim, cara, isso aqui é muito interessante, dá para vender um serviço daqui sem vender uma consultoria completa. E eu me lembro que no dia eu falei com a Rô, que eu falei assim, Rô, cobrei R$ 800 por 3 dias de consultoria para eu ir lá na cozinha dele e ver o que está pegando. Ali foi meu primeiro insight mesmo de falar, quando a gente fechou, e a gente fechou ali, assim, ali, naquele momento, de um bolo que voltou estragado, que eu só queria, assim, me apresentar e me posicionar para ele, e a gente fechou ali. Eu voltei com uma consultoria fechada, assim, de um diagnóstico fechado. Durou 3 dias. A gente depois fez algumas parcerias específicas. Então, eu tenho muita recorrência. É uma demanda altíssima que dá para atender o Brasil inteiro. Muito, muito grande mesmo. E comecei a colocar dentro do meu catálogo de emprego, de serviços, coisas que eu tinha contato, igual a Rô falou, o que você é bom, né? Então, assim, eu sempre adorei treinar a equipe, sempre me dei bem com a questão de treinamento de equipe. Dali, eu já via o cardápio. Eu não tenho notebook até hoje. Eu faço tudo pelo celular, por incrível que pareça. Eu não tenho notebook. Aqui na minha região tem Lan House, tá, Rô? Aqui tem Lan House. Então, de vez em quando preciso de algo assim mais trabalhado, eu vou na Lan House, ou mesmo ligo pro rapaz de lá, que a gente já virou brother, eu já passo a demanda para ele, de como eu quero, e ele já esquematiza tudo para mim. Mas hoje eu vendo o meu peixe da seguinte forma, eu falo, olha, eu vim do chão da cozinha,
Eu comecei como auxiliar de cozinha, eu fui galgando os postos dentro da cozinha, e isso me dá, muitas vezes, uma visão diferente de quem está dentro de uma gerência. Então, hoje eu consigo olhar e passar, e eu vejo se, por exemplo, quem está na pia está usando aquele detergente certo, da quantidade certa, se está usando os perfectos certos, se está de touca, se os cortes das verduras estão certos, se está cortando dentro de um padrão, porque hoje eu passei por tudo, então eu sei exatamente todas as etapas. Então, o que para mim era uma dor, era uma vergonha, hoje não é mais. Eu falo com muito orgulho, sempre procurando melhorias, é claro, mas hoje eu falo com muito orgulho, mesmo eu não tendo a graduação em gastronomia, eu falo com muito orgulho da minha trajetória gastronômica. Tenho uma filha de 7 anos que ela é autista, né? Nível de suporte 1, e o meu sonho sempre foi colocar ela numa escola particular, sempre foi o meu objetivo, assim. E o ano passado, quando eu peguei a minha primeira consultoria grande, né, foi num restaurante de buffet, me deu muito trabalho, mas assim, também foi muito aprendizado, e quando eu fechei aquele contrato, que eu falei, eu vou poder fazer, para mim foi incrível, incrível, assim. Para mim foi a minha melhor conquista, na verdade, foi quando eu consegui matricular. Até no dia da matrícula na escola eu chorei, porque foi muito emocionante mesmo para mim, assim, ver que eu conseguia e que eu não precisava ter medo, assim. O medo realmente ele para, gente. Existe até um versículo que fala, né, que o perfeito amor lança fora o medo. E realmente, quando você tem medo, você não trava as coisas que vão acontecer, você trava a si mesmo. Você não vai, porque você trava você, não é o universo que te trava, é você que se trava. Eu não tenho nenhum arrependimento, me arrependo de não ter entrado antes, né? O arrependimento realmente foi esse, porque eu cresci muito e era uma coisa que eu queria muito, e eu precisava também de acreditar em mim. E eu, assim, uma das coisas que me encantou no curso foi realmente o contato com você. Assim, fez muita diferença. Eu mandar mensagem, ser respondida e ser ouvida e falar, fique calma, vai dar tudo certo. Então, assim, foi muito gratificante, porque às vezes a gente pensa muito em cursos online e acaba menosprezando, diminuindo essa questão de cursos online, né? E o seu suporte é maravilhoso, né? Você está sempre inovando, trazendo coisas novas para a gente. Então, assim, eu arrependo de não ter vindo antes. E não tem como não falar que, igual no dia da última vez que eu coloquei lá, não tem como não agregar toda a minha trajetória. Hoje em dia eu ofereço produtos além do cardápio, né? Da consultoria de cardápio, mas tudo começou ali, assim, não tem como. E vira e mexe, eu sempre também. Vira e mexe, eu também não deixo isso passar. Às vezes eu entro numa consultoria com outro aspecto, mas eu olho o cardápio, eu sempre dou uma alfinetada. E acabo ali dando um adentro, um aditivo no contrato, e sempre acabo assim. Então, eu não deixo escapar nenhuma oportunidade. E de onde eu vim há 3 anos atrás para onde eu estou hoje, é coisa realmente de quem pensa, nossa, tem 10, 15, 20 anos. Mas é uma questão mesmo de você querer. Se você quer, você vai chegar, pode ter certeza.